E aí, minha gente? Boa noite! Será que já estamos ao vivo? Vamos lá! Entrei um pouquinho antes das 19 horas, mas é porque estou fazendo um teste, inclusive, aqui da minha casa nova, do meu cenário super improvisado. Vamos lá, gente! Boa noite, boa noite! Vamos ver. E aí, gente? Como estão? Oi, Lilian, tudo bem? Hoje vamos falar sobre recomeços. Na verdade, é porque a gente é viciado em recomeçar, né? Porque temos sempre que estar recomeçando. Jamile, maravilhosa! Gente, olha, vamos falar já logo mais sobre o tema. Deixa mais gente entrar. Peguem o aviãozinho aí, encaminhem para as pessoas. Tá bom, né, gente, o áudio. Porque eu já vou explicar que eu tive que fazer um improviso aqui, na minha nova residência. Peguem o aviãozinho, mandem para as pessoas. O tema é porque eu tenho sempre que recomeçar. E eu já vou explicar de onde saiu esse tema, gente. Vou explicar. Eu me peguei nesse movimento, na verdade, nesse movimento de eu tenho sempre que recomeçar. Então, eu inicio um projeto e de repente acontece algo, eu interrompo, eu paro, eu travo e aí eu tô sempre no recomeço. Me identifiquei, né, com essa dinâmica ontem e aí eu falei, cara, eu vou falar sobre isso. Pode ser inclusive um bom tema, um excelente tema para retomarmos as lives semanais, que é mais uma coisa, era um projeto meu, né, que eu interrompi e que agora eu estou tendo de novo que recomeçar, gente. E recomeçar é necessário, óbvio, é melhor recomeçar do que não fazer. Mas por que que a gente interrompe esse movimento, né? Por que que a gente interrompe movimentos que nos levam para o mais? Então a minha reflexão ontem foi muito em cima disso. E aí eu resolvi, quis vir falar sobre isso aqui hoje, porque eu tenho sempre que recomeçar. E várias pessoas ontem, quando eu postei o tema da live, várias pessoas se identificaram. E é interessante, né? Eu acho que é realmente uma dinâmica bastante comum que acontece. Então, hoje vocês me perdoem o barulho se tiver, a participação dos cachorros se tiver, e até a iluminação que não tá 100%, mas eu estou aqui, gente, do meu quintal. Ai, ai, porque ainda não tem ar-condicionado no quarto lá onde eu estou montando a estrutura de trabalhar, de fazer as lives e tá muito calor. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá pra fora. Ai, ai, então pode ter barulho, pode ter cachorro pulando aqui, mas tá tudo certo. Importante é a gente falar sobre, né? Esse tema que ontem realmente me tocou assim meu coração. E oi, Tati, tocou assim meu coração e falei, vou falar sobre recomeços, né? Fiz uma autoavaliação, inclusive. E aí hoje, gente, não aleatoriamente, né? A gente sabe que não existe aleatoriedade. Eu, às vezes, não é uma prática, escuto um podcast do Café com Deus Pai. E hoje de manhã eu tava indo lá pra minha aula de bike e alguém postou e eu falei, deixa eu escutar. E justamente hoje, que é o dia da live, o tema era persevere. Eu até transcrevi algumas coisas e resolvi começar com as reflexões do podcast. Ele falava assim: na vida é natural mudarmos de ideia e muitas vezes não há nada de errado com isso. Faz parte, inclusive, do nosso amadurecimento e da nossa mudança de perspectiva. Então, às vezes, a direção, né, a mudança de direção, a mudança de rumo, faz parte do, poxa, isso aqui não faz mais sentido para mim, então a partir de agora eu vou tomar um novo rumo. Mas isso precisa ser avaliado. Se é realmente algo que faz sentido mudar o rumo, mudar a rota, ou se é um mecanismo de procrastinação, um mecanismo de não viver algo espetacular que a vida está te reservando e por aí vai. A gente vai entender.
Ele continuava assim no podcast, mas devemos tomar cuidado para não sermos inconstantes. E essa palavra ficou na minha cabeça, né? Inconstantes. Pessoas inconstantes têm dificuldade de colher bons frutos. Essa aqui também. Pessoas inconstantes têm dificuldade de colher bons frutos, porque rapidamente mudam de ideia e abandonam o que começaram a cultivar. A inconstância é a maior inimiga do êxito. Oi, Jamila. A inconstância é a maior inimiga do êxito. Quem sabe hoje seria o dia de retomar algo e eu fiquei feliz por ter coincidido com a retomada das lives semanais. E aí ele falava assim, para terminar bem é preciso perseverar, mesmo que seja difícil. Nem sempre você estará motivado, então seja disciplinado. A perseverança te levará a cumprir os seus propósitos. Então, acho que tem tudo a ver, né? Estarmos em eternos recomeços tem a ver com... perseverar tem a ver com sermos constantes e não inconstantes, né? Peraí, gente, deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Acho que deu certo. Só que aí, para além disso, né? Porque a gente fala aqui, ouvimos um podcast, ouvimos uma palestra motivacional, mas nem sempre conseguimos sair do lugar. Então, o que tem por detrás disso, né? O que precisamos avaliar para além de termos vontade, mas não termos a força, aquele ânimo, aquele impulso de realmente agir, de realmente parar de procrastinar, parar de recomeçar, não estar em eternos recomeços, né? Então é para isso que a gente vai olhar e é sobre isso que a gente vai falar aqui na live hoje. Porque nem sempre é simples e essas questões elas estão no nosso inconsciente. Aí eu separei dois lados para a gente olhar, né? Duas frentes, vamos dizer assim. O primeiro viés seria justamente o viés do eu adulto e o viés do eu criança. E por que eu já quis começar com esse, né? Porque quando a gente está em eternos recomeços, a gente não assume a responsabilidade pelo resultado final do nosso projeto, pelo resultado final do nosso trabalho, da nossa ação. E aí é muito importante que estar no eu adulto é pagar o preço, é comprar bronca, é você sustentar, inclusive, o seu insucesso. Estar no eu adulto é você sustentar, inclusive, o seu insucesso. Chinelada vem aí. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo bem simples, que seria um projeto fitness. Então, eu quero emagrecer 10 quilos, eu quero viver uma vida saudável, e de repente você está no eterno recomeço. Começa a semana no gás, chega no final de semana já não dá conta, aí na outra semana já não leva tão a sério, aí depois volta de novo, e aí você está sempre nesse círculo de recomeço, recomeço, recomeço. Porque é muito mais fácil você dizer que, eu não consegui ser saudável essa semana, eu não consegui emagrecer porque teve lanche no trabalho, porque tem o aniversário da fulana. Não, eu vou esperar passar o fim do ano para começar a fazer. Esse mês é meu aniversário, não vou fazer isso antes do meu aniversário. Esse mês eu tenho uma viagem, não vou fazer isso antes da minha viagem. Então você procrastina e volta no recomeço, 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 recomeço. E nesse lugar de recomeço, você não tem responsabilidade pelo resultado. Na vida profissional, pessoas que pulam de emprego em emprego, de atividade em atividade. Pessoas que começam projetos e não finalizam. Pessoas que, eu conheço várias, gente, inclusive na minha família. Eu vou investir em estudar para concurso. E de repente, não, eu acho que tal coisa pode ser que dê certo. E muda o rumo, muda a rota. Porque nesse viés do recomeço, a pessoa nunca vai ser cobrada pelos resultados. Então, não é assim, eu não dei conta, sabe? É tipo, não, eu só mudei a rota, eu só quis recomeçar outra coisa. E aí, o eu criança
assume essa postura de pular de galho em galho, porque ali ela não vai ser cobrada, não vai ser requisitada, né, dela um resultado. Mas o eu adulto compra a bronca de pagar o preço, a bronca de assumir um insucesso, assumir que não deu certo, assumir que não deu conta. Isso, inclusive, a gente pode ver em relacionamentos. Então, o eu adulto estaria em um relacionamento tentando manejar ali, né, uma boa convivência, uma boa conversa, aceitando e passando por cima dos desafios, encarando os desafios, mas eu conheço muitas pessoas que é mais fácil, não, eu vou largar, vou deixar pra lá. Isso também é um eterno recomeço. E aí, não, é porque a pessoa tem tal requisito que não dá comigo. E pula pro próximo, e pula pro próximo. Assim a culpa vai ser sempre do outro e ela nunca vai ser cobrada pelo sucesso ou não, né, da relação, do casamento, do trabalho, do emagrecimento, seja qual for o projeto. Então, a primeira análise que a gente tem que fazer aqui é justamente a diferença entre estar no eu adulto e estar no eu criança. O eu criança super viciado nos recomeços, no pular de projeto em projeto, no fazer várias coisas e não focar no resultado. E o eu adulto começar, implementar, terminar, ainda que ele pague o preço do insucesso, o preço de assumir que não deu conta, assumir que não teve sucesso e por aí vai. Eu tinha até lembrado da frase de uma colega minha da formação, que ela fala assim, adulto no comando. Então a primeira reflexão que eu quero deixar aqui é exatamente isso. Quando você se vê recomeçando, quando você se vê procrastinando, quem é que está no comando? É o seu eu adulto ou é o seu eu criança? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Eu estou numa situação difícil, eu prefiro pular fora de um contrato de trabalho, por exemplo. Eu prefiro pular fora do que lidar com essa situação. Se você prefere pular fora do que lidar com essa situação, pode fazer a análise que é a criança que está ditando as regras aí. Não é o adulto que está presente, não é o adulto que está no comando, como bem diz a Nayara, né? Então, a primeira análise que tem que ser feita é exatamente essa. Quem é que está dominando aí essa vontade de abandonar os projetos, essa vontade de procrastinar? Quem é? É você? Com a sua autorresponsabilidade, ou é o seu eu criança? Primeira coisa que tem que ser olhada, gente. Isso aí a gente fala na esfera do eu. Agora, falando da esfera da ancestralidade, né? O que é a esfera da ancestralidade? Muitas vezes esses recomeços, muitas vezes a procrastinação, ela tem uma raiz mais profunda, um viés mais profundo, que é justamente a raiz sistêmica. E aí, para quem nunca ouviu falar, para quem nunca assistiu uma live, a raiz sistêmica seria justamente as lealdades familiares. Então, eu venho de uma família que não teve sucesso, eu venho de uma família que passou dificuldade, eu venho de uma família que passou fome. Então, todas as histórias da minha família influenciam na minha história atual. Isso é fato, gente. Isso é o que a gente chama, dentro da teoria da constelação, de inconsciente familiar. Então, as histórias da sua família, elas influenciam na tua vida, você querendo ou não querendo. Porque está no seu inconsciente. É aquilo que você não domina, aquilo que você administra, vamos dizer assim, né? Até fiz um post, acho que o mês passado, dizendo que você não se livra de uma história profunda de dor da sua família, porque esse se livrar, ele não existe. Você compreende, faz um movimento de eu posso fazer um pouco diferente de vocês. Então essa seria a raiz sistêmica da procrastinação, a raiz sistêmica dos recomeços, a raiz sistêmica dos abandonos de projetos pessoais e profissionais. É olhar para a tua família e identificar o que na minha família
pode estar esbarrando nessa minha questão? O que na história da minha família pode estar impactando nesses recomeços, nessa procrastinação, nesse deixar os seus projetos de lado, né? Essa é a raiz sistêmica, só dando uma explicação rápida aqui. E aí, gente, oi Sandra, oi Marília. E aí, gente, esses recomeços, né, que você tá sempre tendo que voltar no ponto inicial, você sempre perde tempo porque deixou a coisa de lado e depois tem que recomeçar de novo, ou a procrastinação, ou então o eterno recomeço também, que não é o voltar no mesmo projeto, mas começa um projeto animado, empolgado e de repente abandona. De repente aquilo não faz mais sentido para você e você quer partir para outra coisa, para outro rumo. Então são os eternos recomeços e eu sei que aqui tem várias pessoas viciadas em recomeçar. Eu já fui, gente, uma delas, tanto que para mim manter a constância, ser consistente, né? Ser constante é um desafio também. Porque para mim é muito mais fácil estar sempre recomeçando e sempre com algo novo do que manter a constância. E eu sou um pouco imediatista, né, gente? Então isso também impacta muito, né, nos meus projetos. Mas estou no desafio, gente. É por isso que eu vim fazer o tema dessa live. E aí quando você está nessa posição de procrastinar, de recomeçar, de ficar mudando a rota várias vezes sem finalizar projetos, qual que é a análise aqui da raiz sistêmica? Esses recomeços, essa procrastinação, elas te deixam parecidas com quem da sua família? Quando você não vive o resultado daquilo que você busca, porque você abandona, ou porque você tem que eternamente ficar recomeçando, você se parece com quem que não pôde alcançar o lugar onde você almeja estar. Vocês percebem que de repente eu busco um projeto profissional para ter uma prosperidade profissional, financeira, e de repente eu abandono no meio, eu não tenho força para continuar, eu mudo de rota, eu tenho sempre que estar patinando, vamos dizer assim. Então, quando eu adoto essa postura, meio que sem saber porquê, aí a gente põe a culpa no mundo, né, na mudança, na sociedade, nos problemas, nas ocupações. Mas quando eu estou nessa postura, eu estou honrando quem? Quem na minha família não pôde viver aquilo que eu quero viver? Vocês percebem que isso é uma lealdade familiar? Me falem aí, gente, se vocês entendem isso, para ver se eu estou sendo clara. Acho que sim, né? Então, essa minha postura de não realizar, de não concretizar, de não chegar no final dos meus projetos. Bateu aqui. Essa minha postura, ela me deixa parecida com quem? Essa minha postura, né? Ela está relacionada com quem da minha família que não pôde viver aquilo que eu tanto desejo. Isso me deixa igual a quem? Então eu permaneço no mesmo lugar para ficar parecida com as pessoas com que eu amo. Então eu deixo de fazer algo mais por amor e lealdade às pessoas da minha família. Dei o exemplo, né, da prosperidade financeira, mas para mim é muito, como é que eu vou dizer? Ai, gente, me fugiu a palavra. Para mim é muito evidente em todos os atendimentos que eu faço. Inclusive foi um atendimento contigo que tive consciência sobre. Ai, eu lembro, é verdade. Vamos falar sobre um case qualquer dia desses. Mentira. Ai, gente. Por exemplo, tem gente que não dirige, que tem trauma de dirigir porque alguém da família morreu de acidente. Isso é uma lealdade, né? Então, às vezes, a pessoa deixa de viver um sonho. Não sei, para eu morar em tal lugar, para eu ter tal emprego, para alguma coisa assim, eu preciso dirigir. Mas eu não consigo dirigir, eu me sinto travada em dirigir. E aí você vai, por case de sucesso, o meu primeiro atendimento, né? Segundo, não sei. E aí a pessoa deixa de viver algo mais porque ela simplesmente trava, e essa trava é um amor e lealdade à história da família dela.
E aí, voltando aqui, lembrei o que eu queria falar. Para mim é muito evidente nos atendimentos que eu faço que muitas dessas dinâmicas de procrastinação, de recomeço, de mudar a rota, de não terminar os projetos, estão muito atreladas, não precisa ir muito longe, a pai e mãe e irmãos. Então, para muitas pessoas é muito pesado ser próspero enquanto os pais não são. Para muitas pessoas é pesado bater no peito e dizer eu sou empresário, eu sou uma pessoa de sucesso, quando os pais não conseguiram ser. Para muitas pessoas é pesado ser magra e visualmente, né, fisicamente admirada, enquanto os irmãos são obesos e têm problemas de saúde. Para muitas pessoas é difícil cuidar da própria saúde enquanto a família inteira está doente. Vocês percebem também que normalmente quando tem uma pessoa com uma depressão muito profunda na família, várias pessoas seguem aquele destino, porque é muito difícil você sustentar a decisão de prosperar, de enriquecer, de ser saudável, de cuidar da sua saúde, de mudar o rumo da tua vida, e isso depende das suas ações de todos os dias, isso depende da sua constância. Falamos lá no começo, a inconstância é a inimiga do sucesso. Já não lembro mais a frase do podcast do café, deixa eu lembrar aqui. A inconstância é a maior inimiga do êxito. Pessoas inconstantes têm dificuldade de colher bons frutos, porque rapidamente mudam de ideia e abandonam o que começaram a cultivar. Então, ou você abandona, ou você tem que gastar um tempão voltando lá e começando tudo de novo. E essa dinâmica, muitas vezes ela é inconsciente, porque você não consegue suportar o desconforto de ser diferente das pessoas da sua família. Isso é inconsciente, tá, gente? Ninguém quer ser pobre consciente. Ninguém quer ser doente consciente. Mas quando você vai se distanciando da tua família, quando você vai alcançando um determinado nível de sucesso, você começa a perceber que, meu Deus, mas acho que eu não quero fazer. Acho que eu vou abandonar só um tempo. Acho que eu vou deixar de aparecer na internet, se é a internet que vai te levar para um caminho melhor. E por que isso? Você está se distanciando do padrão das pessoas que você ama. E aí o teu inconsciente, a primeira coisa que ele faz é te boicotar. Você expõe muito bem, disse meu marido que está aqui acompanhando também. Obrigada, Sandra. Manda um abraço para ele. Então, se você abandonou esses projetos ou está nesse eterno recomeço, começa a prestar atenção que essa sua postura te deixa mais próximo de quem da sua família, né? Porque fazer diferente te deixaria mais distante. E a explicação até, além das lealdades e tudo mais, tem a explicação também da lei do pertencimento. Todos nós temos o desejo de pertencer, né, à nossa família. E o que é o pertencimento? Ou o que é a sensação de não pertencimento? É justamente você começar a fazer diferente e o teu inconsciente te joga um alerta. Epa, se você for longe demais, pode ser que você deixe de pertencer a este grupo familiar. Se você for longe demais, pode ser que você deixe de pertencer a esta família, porque você está ficando diferente deles. E aí hoje eu tava pensativa, né? Porque, como eu falei, o tema dessa live surgiu da minha própria experiência ontem e das reflexões que eu tava fazendo. E aí eu pensei assim, poxa, mas na verdade, no fundo, a minha família, ela fica feliz quando eu vou para o mais. Mas aí aqui a gente não fala do que é certo ou do que é errado, do que acontece na prática. A gente fala do que acontece no nosso inconsciente. E o nosso inconsciente é muito mais fácil ele nos levar para um caminho conhecido, porque ali a gente tem a sensação de segurança, do que para um caminho desconhecido. Me veio aqui, por exemplo, também um outro exemplo. Famílias que são bem enraizadas, né?
eu nasci aqui, eu quero viver aqui o resto da minha vida, aquela coisa toda. E aí, muitas vezes, algum membro daquela família vai ter muita dificuldade de conseguir dar um passo diferente, de repente, fazer a tua vida, construir a vida num outro lugar, num lugar mais distante. Porque com esse movimento, o inconsciente dele vai sempre passar a mensagem de que é perigoso ele tomar essa decisão, porque ele pode deixar de pertencer àquele sistema. Então, o nosso inconsciente, ele está sempre a serviço de nos manter no que é familiar, no que é parecido, no que a gente está acostumado. Então, o segundo viés, né, dessa procrastinação, dos recomeços, é justamente esse: você olhar para a sua família e perceber as diferenças, né? Quando eu deixo de agir, quando eu deixo de finalizar os meus projetos pessoais, profissionais, de quem eu me distancio? Será que eu estou tendo esse medo inconsciente? Isso falando das pessoas que a gente conhece, né? Pode ser também que essa raiz sistêmica seja muito mais profunda e tenha a ver ali com alguma dinâmica familiar que você não tem a experiência de referência, né? Vamos dizer assim. Mas pode ser que você ganhe essa consciência em algum movimento que você venha a fazer. E como que a gente pode fazer essa análise no racional? E o movimento de transformação, a constelação, a sessão de constelação está aí a serviço de contribuir com isso. Porque eu também posso identificar, conseguir fazer um movimento, mas talvez eu precise de uma ajuda para fazer esse movimento com amorosidade. Porque também não é tacar o foda-se, não é olhar para o pai, para a mãe, para o irmão e falar, eu quero fazer diferente de vocês, eu não quero saber. Não é isso, gente. Isso só vai te fazer voltar para o mesmo lugar. É fazer um movimento com amorosidade e respeito, reverenciando as histórias da sua família. É justamente nesse ponto que entra e que atua, né, o constelador, o bom profissional, para te ajudar a fazer esse movimento. Então, esses são os dois aspectos que eu queria trazer aqui para vocês, para falar sobre essa necessidade de estar sempre recomeçando, seja no mesmo projeto, seja em projetos diferentes, né? Tipo, largar para lá e, vou começar outra coisa, não quero saber e tudo mais. Essas são as duas coisas, mas eu tenho coisa mais importante para falar ainda, gente. Pera aí. Primeiro, vocês me falem aí se tá fazendo sentido pra vocês. Sobe o coração, gente. Eu tenho que aprender a ser mais blogueira. Sobe o coração aí pra mim, minha gente. E aí, gente, algo que eu acho que é muito importante aqui também, a gente falar sobre a distração. O que seria aqui a distração nesse contexto, né? A distração, ela está a serviço de te manter nesse padrão. E o que eu quero dizer aqui com distração? Muita informação ao mesmo tempo, então eu comecei um curso, mas de repente eu estou consumindo conteúdo na internet e vejo um outro curso mais legal, outro que me interessa, e aí eu vou entrar num clube do livro, e aí eu vou fazer inglês, e aí eu vou, sei lá, enfim. Vocês percebem que existe aparentemente um movimento de, nossa, eu vou aprender, eu vou fazer coisa nova e tal, mas também é preciso observar se esse mundo de coisa que te rodeia não está a serviço de te manter distraída ou distraído, né? Acho que temos homens espectadores aqui hoje. Isso está realmente a serviço de te levar para o mais, ou isso está a serviço de te manter distraída. E aí te colocar num movimento de novo de recomeço. Então, eu tô trabalhando com tal coisa. Puxa, mas eu vi aqui que coisa legal, né? A pessoa tá ganhando dinheiro fazendo aquilo. Será que eu mudo? Nossa, então eu vou fazer um curso. Quem sabe eu aprendo. Mas e aí? É só mais um recomeço? É só mais uma mudança de rota que você não vai levar até o final? E aí vai ser algo que está a serviço de te manter distraído? Ou realmente faz sentido tomar essa decisão de mudança de rota? Porque a distração, ela é a perda de força, né? Até pela própria etimologia da palavra. Você
perde tração nos seus movimentos de vida, quando você tá ali envolvida com várias coisas e você perde força. Você não tem foco. Eu vou dar o meu exemplo, né? Acho que quem realmente, quem vê os meus stories vê, né? Que eu precisei me mudar e tudo mais. E eu fiquei 3, 4 semanas envolvida nessa história e eu deixei vários projetos pessoais que já estavam em andamento para trás, de lado. Agora lá vou eu, né? Perdi a força, perdi a tração, já nem lembro exatamente algumas coisas, vou ter que sentar, vou ter que planejar de novo, vou ter que refazer. E porque justamente por isso aconteceram fatos na minha vida que me tiraram do foco. Então eu perdi força, eu perdi tração, né? Perdi isso. E eu percebi que não era só um acaso do destino, sabe? Que eu usei muito isso, essa desculpa, como uma fonte de, talvez eu deixe de lado, sabe assim, gente? E fez muito sentido, porque dava sim para eu ter colocado o pé no freio e ter continuado. Mas o que o meu inconsciente me fez fazer? Você já tá tão lascada mesmo? Você já tá cheia de coisa? Larga isso pra lá, depois você vê. E aí eu, perdi um bonde aí que eu podia ter pegado e não peguei. Vocês percebem? Era o meu inconsciente me colocando exatamente no mesmo lugar que me deixa igual às pessoas da minha família, onde eu fico leal e fiel às histórias da minha família. Então, é importante também observar essa questão da distração. Faz sentido mesmo eu abraçar o mundo ou isso está a serviço de me manter distraído, sem força, né? Sem conseguir levar os meus projetos pra frente, tá ocorrendo aqui comigo. Como é que é o meme, né, gente, que eles falam? É raro, mas acontece muito. Quem não, né, gente? Aqui é casos práticos, casos da vida real. Avaliar também essa questão da distração, né? Que era mais um aspecto que eu queria falar. E aí, gente, por fim, é pegar esses 3 aspectos, o eu adulto, as lealdades familiares, as distrações, e fazer de fato uma reflexão. Como está o seu momento agora? Tem algo disso tudo que eu posso mudar? Tem algo disso tudo que realmente faz sentido? E aí eu vou sustentar a minha decisão, o meu desconforto de continuar, de não interromper, né, de perseverar. Fazer uma análise de todas as áreas da sua vida e desse movimento. Em quais áreas eu tenho esse padrão de recomeço? É na saúde? É no trabalho? É na vida familiar? É nos relacionamentos afetivos? Em qual área da minha vida eu tenho esse padrão de recomeço, né? E a partir dessa análise é fazer o compromisso mesmo, sabe? A gente fala que existe uma tríade, né? Um caminho. O primeiro é conhecimento. Então, aqui na live é conhecimento. Aqui é psicoeducação que a gente faz. Então, é conhecimento, ação, depois transformação. Então, se você ficar só com o conhecimento, que, escutei lá, vou assistir 10 lives, não vai resolver se você não colocar isso em movimento. Se você não fizer ação, não vai ter transformação. Outra coisa que eu me lembrei aqui, esse lugar de recomeço, né, de estar sempre em recomeço, ele também garante que você permaneça sempre em lugares de estados emocionais familiares, no caso seu mesmo. Então, assim, isso é algo com o que eu já sei lidar. Então, eu prefiro ficar aqui recomeçando toda vez do que passar por outros desafios emocionais. Então, esse recomeço, ele te deixa num lugar de um estado emocional que você já sabe qual é. E isso te deixa seguro. E aí você não quer dar o passo, não quer arriscar, não quer sustentar a decisão de continuar, porque pode esbarrar lá na frente num insucesso, né? Num fracasso. Por quê? Porque aí você permanece num estado emocional conhecido. Só que aí, gente, o risco é o preço da vida. Quem não quer correr risco, não quer viver. O risco, ele é natural.
né? Ele é da natureza humana. O adulto foi feito para correr risco, gente. É porque a gente vive muito confortável, a gente vive muito na nossa zona de conforto, né? Do nosso emprego, todo dia, das 8 às 18, a nossa casa e tudo mais. Mas, gente, se os nossos antepassados não tivessem corrido o risco de sair lá da puta que pariu e migrar para outro lugar, e ir para lugar onde tinha comida, onde eles conseguiam sobreviver, nós simplesmente não estaríamos aqui. E aí, ao invés de nos colocarmos em movimento para fazer valer isso que eles passaram, a gente faz o quê? A gente prefere continuar estagnado. Porque o eterno recomeço, o não perseverar, é justamente isso. É você continuar estagnado. Isso está a serviço de te manter exatamente no mesmo lugar. E aí a gente não arrisca, a gente não dá o passo, porque a gente quer permanecer no conforto, no estado emocional que a gente já conhece, né? Só que o risco, ele é da vida, né? A gente precisa correr risco para que a nossa vida valha a pena. Para que a gente consiga sair do lugar, para que a gente consiga experimentar, experienciar coisas novas, para que a gente consiga alcançar patamares melhores de vida pessoal e profissional. Para isso, a gente vai precisar passar pelo risco e vai precisar, sim, sustentar o desconforto de viver novas emoções, viver novos estados emocionais, de passar vergonha, de arriscar, de repente levar um não, de repente ter um insucesso. Mas lá no fim, gente, pode ter algo muito surpreendente que a gente deixa de viver porque estamos aqui nos mantendo exatamente no mesmo lugar desde sempre. Enfim, é isso, gente. Esse era o meu recado hoje. Falar sobre recomeços, né? Procrastinação é algo bem mais profundo. Tem outras camadas também do pensamento sistêmico que podem ser acessadas neste tema, mas eu achei que esses 3 pontos era o essencial para falar aqui, né? Até porque, como eu falei no começo, o tema da live veio justamente de uma reflexão pessoal minha ontem. E aí caiu, gente, porque entrou uma ligação. Acho que não, né? Não sei. Enfim. Então, esse era o recado. Podemos continuar o papo, né, sobre recomeço. Se tiver a parte 2 depois eu aviso, porque realmente tem outras camadas que podem ser acessadas. Mas o recado inicial é esse. Eu queria deixar muito essa reflexão, que fez muito sentido para mim. O recomeço simboliza, inclusive, né, o meu recomeço aqui, a retomada das lives, estar um pouco mais ativa. Quem assistiu, gostou, achou que valeu a pena o conteúdo, encaminha para as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar. Acho que o conhecimento é o primeiro passo, né? Como eu falei, conhecimento, ação, transformação. Sem conhecimento, a gente não consegue dar o passo para a ação. Então, o conhecimento é a primeira chave, é o primeiro ponto. Essa é a minha contribuição para vocês hoje. Mandem para as pessoas, gente, vai ficar salva lá no feed, comentem, deixem o coração de vocês. Agora eu vou lá para dentro que eu estou literalmente morrendo de calor aqui fora. Para quem não viu, eu estou fazendo a live aqui do quintal. Porque lá no quarto onde é a mesa ainda não tem ar-condicionado. Quem sabe vira um quadro, né, gente? Live no quintal. Mas eu gostei. Os cachorros até que colaboraram, não fizeram bagunça aqui. Mas é isso, gente. Obrigada. Um beijo, Diego. Um beijo, Jamile. Um beijo, Sandra. Um beijo pra todo mundo que ficou aí. Um beijo pra todo mundo e até a próxima, que será a semana que vem, porque agora eu estou fazendo um compromisso de vir aqui toda semana. Um beijo, fiquem com Deus. Até mais.